Olá, ele é um jornalista especializado em cultura pop e editor do blog Papo de Quadrinho. Eu vou conversar com Jota Silvestre. Não saia daí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à estreia do programa Em Contexto, um programa de entrevistas, e vamos trazer aqui, todas as quintas às 20 horas, personalidades do mundo dos quadrinhos, cinema, TV, literatura. E hoje eu não poderia trazer outra pessoa que não esse meu grande amigo, Jota Silvestre, um jornalista muito querido de todo mundo. Nem todo mundo. Não, é querido sim. Como dizia o Milor, toda unanimidade é burra. Não, né? o pessoal eu gosta gosto de ter meus você. inimigos também. Eu lembro de uma época que na agência onde você trabalhava, todo mundo gostava tanto de você que fizeram uma campanha, eu quero um Jota pra mim. Na verdade era uma sacanagem porque foi na Bienal do Livro, você deve estar lembrado. E como eu era o coordenador lá da equipe de assessoria de imprensa, óbvio que todo mundo queria falar comigo para conseguir o seu... achando que eu tinha poder de colocar o cara nas pautas. Então, as pessoas não queriam falar com ninguém da equipe, era só comigo, né? E aí fizeram essa campanha, foi muito engraçado. Mas, boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite para quem está vendo a gente. Não cumprimentei, obrigado pelo convite. Uma honra poderia estar ser outra estreando pessoa. aqui o programa. É Desejo verdade. vida longa, sucesso. Como tudo que você faz, eu sempre... com muita dedicação, tenho certeza que vai dar certo esse projeto. Obrigado, também. Jota. Eu quis chamar você aqui porque as nossas carreiras na cultura pop, acho que elas começaram mais ou menos juntas Sim. ali, né? Sim. Que você trabalhava com as feiras e eventos, e a gente se encontrou nessa Bienal do Livro de 2006, se eu não me engano, 2006. E aí, naquela maluquice da gente, vamos fazer uma história em quadrinhos juntos? E aí você embarcou nesse meu assunto, nessa minha loucura. A gente nunca lançou história em quadrinhos, mas no final das contas abriu portas para mim e para você. Muitas, é verdade. E uma das portas que foram abertas para você foi da revista Mundo dos Super-Heróis. Exato. Foi logo em 2006 mesmo que você publicou? Não, acho que pouco depois, 2007 ou 2008. Foi uma matéria sobre Caverna do Dragão, né? Isso, e a modéstia sua dizer que as portas foram abertas, foi você que abriu essa porta. Foi cara de pau, né? Fui lá Você tem falar de você. A cara de pau que eu não tenho. Chegou, a gente estava ali conversando com o editor, com o Manuel de Souza, sobre essa nossa HQ, que não saiu. Aí o Edson me vende pro cara, né? Assim, ó, você não tá precisando de um colaborador, já tem um bom jornalista, escreve bem, conhece quadrinho. E aí eu fiz um teste e tal, com essa matéria da Caverna do Dragão, que eu nunca tinha assistido, né? Quando o Caverna do Dragão chegou ao Brasil, eu tinha 18 anos, em 86, né? Nasci em 68. Eu passei da época, trabalhava e fazia faculdade, não dava para ver show da Xuxa, né? Mas, enfim, eu sou muito empenhado, assim, fui atrás, assisti, fiz uma imersão em Caverna do Dragão e acho que o editor Manuel de Souza gostou, porque faz 7, 8 anos eu nunca pulei uma edição, estou lá até agora. Faz um balanço pra gente dessa sua atuação na revista Mundo dos Super-Heróis. Como é que foi tudo? Como é que está sendo isso? Claro que você vai falar que é legal, né? Mas mais detalhes sobre isso, por favor. O único defeito da Mundo dos Super-Heróis é não pagar as contas lá de casa, entendeu? Não paga tudo, né? Eu adoraria poder viver disso, adoraria. Mas sim, eu comecei com essa matéria, não sabia se ia ser chamado para a edição seguinte, aí foi um dossiê dos Vingadores. Naquela época a revista era muito focada em história em quadrinhos, também recebi uma missão, falar dos Vingadores na década de 2000, a matéria era dividida década a década. Eu não tinha lido quase nada dessa fase, muito pouco na verdade. Me informei, fui na Gibiteca, passei 2 dias lendo tudo, entreguei a matéria, ajusta daqui, e aí foi. Depois eu herdei uma sessão que era de A a Z, que era muito difícil fazer, que ninguém tinha saco de fazer, eu não sabia disso, eu era novato, estava chegando, né? Mas já tinham feito antes de você? Já tinham feito algumas, com Flash, com Spawn, com Batman. Na verdade, o que inspirou essa sessão foi o livro do Silvio Ribeiro, que é uma espécie de dicionário do Homem-Morcego, com verbetes em ordem alfabética, né? E ele fez o primeiro, salvo engano, sobre o Batman. Enfim, e aí fui pegando outras coisas, e quadrinhos e tal. Hoje, de alguns anos para cá, eu estou muito focado em audiovisual.
Eu tenho feito as matérias de capa, que me enchem de orgulho, como a maioria das matérias de capa tem sido sobre cinema. Então eu fiz as principais capas, praticamente todas as últimas capas da revista. E quando eu não estou falando de cinema, eu estou falando de séries de TV, que é outra paixão minha, né? Ou de desenho animado, ou de home video. Eu amo quadrinhos, né? Mas você chegou a não ler quadrinhos na década de 90, não foi isso? Você deu uma parada. Passei um bom tempo, assim. Aí a retomada foi mais difícil. Entre 90 e metade de 2000, não perdi muita coisa, assim, foi que a época vale da a Image, pena, não foi? Foi a época da Image. Eu peguei muita coisa de Image ainda, né? Quando chegou ao Brasil. Mas sim, não, eu estou brincando. Teve coisa bacana, principalmente no início dos anos 2000. Eu sinto essa carência, tento resgatar até hoje. As matérias da Mundo me ajudam muito a resgatar isso, que eu falo assim, putz, tem um lapso aqui na minha formação cultural de quadrinhos. E aí eu tenho que ler, tenho que ir atrás, tenho que buscar informação para poder fazer a matéria. E aí eu acabo preenchendo essa lacuna. Assim, a revista tem sido importante nesse aspecto também. Entendi. E depois disso você resolveu fazer o blog Papo de Quadrinho, né? Isso. No meio do caminho ali, uns 2, 3 anos depois que eu estava na revista, a vontade de falar de cultura pop era tão grande que eu falei, pô, eu preciso dar vazão para isso e não sabia como, né? E, na verdade, você abriu um blog na época, eu lembro que eu me inspirei um pouco nessa história. Eu falei abri um blog? Nem lembro. Sim. Eu falei, pô, isso é um blog. Pô, blog funciona. Aí comecei a fuçar nas ferramentas, me empolguei. Eu precisava de um espaço onde, assim, pudesse ser mais opinativo, porque a revista, apesar de ter muita liberdade, o editor me dá muita liberdade, hoje confia muito no meu trabalho, mas ela tem uma linha editorial, você tem que seguir mais ou menos ali. Você não escolhe pauta, o editor, quando muito, te dá 2 opções, tem a matéria disso ou daquilo, qual que você quer fazer. E eu senti, assim, primeiro, a necessidade de ter mais liberdade, e segundo, queria falar mais, não dava para esperar 2 meses. Vamos colocar na tela a imagem, eu dei um print da tela do computador com do blog? Então, esse aqui é o blog que... Isso. Ele está hoje no UOL, né? Ele está... Na revista O Grito. A gente teve aí há uns 3, 4 anos atrás um convite do Paulo Floro, da revista O Grito, que é uma revista de variedades eletrônica, para ser um dos blogs parceiros. Então eu tenho o meu próprio domínio, papodequadrinho.com.br, mas estou hospedado mais ou menos dentro do Grito, a gente troca conteúdo. Na verdade, ele usa parte do nosso conteúdo. E o Grito foi para o UOL há pouco tempo, então de certa forma a gente também está no UOL. O que acontece é que algumas matérias acabam indo para a home do NE10, que é o grande portal do Nordeste, e me dá uma visibilidade enorme. E já teve matéria que foi parar na home do UOL também, uma ou duas, assim, que me deixaram muito orgulhoso. Que orgulho. Quando eu olho, assim, o Google Analytics, né, eu vejo que teve um pico, assim, alguma coisa aconteceu. Aí eu vou lá e descubro que a matéria está na home do UOL. Como a pesquisa que eu fiz no começo do ano, não é uma pesquisa, uma enquete, um levantamento. A gente vai falar dessa pesquisa aí, porque ela é muito importante. Isso foi parar na home do UOL e deu um bom, assim, fantástico de visitação, foi bem legal. Legal, Jota. E me fala uma coisa, você depois foi também colaborador, fez algumas colaborações para a revista Mundo Nerd também. Sim. Todas essas revistas são da Editora Europa. Sim. Então a Mundo Nerd é um spin-off da revista Mundo dos Super-Heróis. Sim. A gente teve a Mundo dos Super-Heróis, a gente sentiu num dado momento a necessidade de mudar, então ela abriu mais o escopo. Eu gosto muito dessa fase, tenho muito orgulho dessa fase, de ter Hobbit na capa, de ter 007 na capa, gosto muito disso. Mas depois a gente, então, a editora fez a opção de fechar de novo o escopo para super-heróis dentro da Mundo e ter uma outra revista que falasse de todo o resto. Ficção científica, terror, aventura, fantasia. Infelizmente, nem sempre eu consigo conciliar as duas pautas, então às vezes o editor da Mundo Nerd me convida para escrever e eu, infelizmente, sou obrigado a declinar por falta de tempo. Eu trabalho numa agência de comunicação, né, do expediente lá normal, e tenho só a noite ou fim de semana para dividir entre o blog, o filho, que está em idade de escola e entra em semana de prova, atenção para a companheira. Filho claro. nerd também? Não, filho atleta. Atleta? Filho quer ser jogador de futebol. Mas você tentou, talento. Você tentou ali colocar um pouquinho de... Não, é natural, né? É natural porque ele me vê lendo, né? Então daí quando ele estava começando com videogame, qual foi o primeiro que eu coloquei lá? Um jogo da Marvel. Né? Então ele foi decorando o nome dos personagens. Então ele tem familiaridade, assim. Ele até gosta de vai ao cinema comigo, ver um pouco de desenho animado, mas a praia dele é futebol. Entendi. Ô Jota, você
quando você vai fazer alguma matéria, geralmente assessores de imprensa entram em contato com você para tentar conseguir alguma visibilidade para eles numa matéria ali. E muitas vezes, quando vai sair algum filme no cinema, por exemplo, Os Vingadores, Homem-Formiga, alguma coisa assim, as produtoras convidam você para as chamadas cabines. Para quem não sabe, cabine é quando são sessões fechadas para os jornalistas antes da estreia, para que os jornalistas tenham conhecimento dessa produção e possam já ter a matéria pronta assim que tiver a estreia. Por exemplo, estreia hoje o filme tal, e aí tem a opinião desse jornalista. Você costuma ir a essas cabines. Sim. Minha pergunta é a seguinte: muitas vezes eu vejo nossos amigos, né, amigos em comum, que são jornalistas e fazem essas críticas. E não gostei do filme, o filme é uma bomba ou coisa assim. Você ainda acha que essas críticas, elas têm o poder de fazer as pessoas irem ao cinema quando elas não estavam com vontade de assistir aquele filme, ou deixarem de ir ao cinema quando elas estavam com vontade de assistir aquele filme? Acho que as duas coisas. Você tem jornalistas e você tem formadores de opinião, né? Por isso que se dá esse nome, né? Que vem do jargão americano, opinion maker. Ele é um fazedor de opinião, um formador de opinião. Então ele forma opinião. Então, quando o jornalista chega nesse estágio e você conhece a linha dele, porque às vezes você tem um formador de opinião que ele é ótimo, profissional, ele é isento, mas que ele tem uma visão diferente da sua. Ele gosta mais de heróis clássicos e eu gosto mais de heróis modernos. Então, qualquer novidade para ele vai rejeitar. Então, eu já sei que ele vai rejeitar. Mas, ok, eu sei que eu vou gostar. Então, eu não sei como isso acontece com o público em geral. É difícil ter essa visão porque a gente é profissional. Por exemplo, da área, comigo, né? se alguém fala, o filme é muito ruim, e eu tô querendo muito assistir, eu quero saber por que essa pessoa achou tão ruim. Eu vou assistir do mesmo jeito. Se eu pego um filme de super-heróis com uma crítica negativa na Veja, eu descarto. Porque depende do jornalista que fez a crítica, você sabe que ele já não tem uma pegada pop. E às vezes ele não entende a coisa. Ele não entende, ele não conhece. Ele coloca a informação errada. Ele acha que é subgênero. Isso é até o de menos, Edson. Mas assim... Não, informação errada, por exemplo, no Fantástico, teve aquela matéria sobre o Lanterna Verde que se assumiu gay, que não era o mais conhecido, era um de outra realidade. Isso acontece muito. Então, a grande mídia não sabe tratar. Hoje, felizmente, você tem algumas pessoas que conhecem mais, né? Mas essa questão do erro me incomoda menos do que às vezes você sabe que aquele jornalista, assim, ele não gosta de filme de super-heróis. Então não adianta. Qualquer que seja o filme, ele vai falar mal. Então, para mim, a opinião dele tanto faz. Eu não sei se o público leigo, né, não é profissional, né, se tem essa visão. Pô, o cara não gostou de novo, eu gostei tanto. 3 críticas negativas que ele lê do cara e ele gostar do filme, ele já sabe que tudo que o cara falar mal ele vai gostar, entendeu? Mas eu acho que sim, acho que influencia, acho que as pessoas deixam de ir ao cinema ou já vão concordando que o filme é ruim, já vai com aquela premissa, ou até o contrário. Não, o cara falou que era ruim, então eu tenho certeza que eu vou gostar. Daí ele vai lá, o filme é ruim, mas ele fica procurando qualidades. Eu acho engraçado que muitas vezes quando o jornalista fala que é ruim, às vezes é bom pro filme. Por quê? Porque quando ele fala que é ruim, as pessoas vão sem nenhuma expectativa. E quando elas assistem e falam, nossa, eu gostei. E aí elas vão fazer esse boca a boca dizendo que sim. Se forem, né? Porque algumas pessoas nem vão assistir ao filme por conta dessa crítica. É verdade. Eu acho que sim. Eu não tenho problema. Eu sou crítico, erro, mas eu tento ser muito honesto na minha crítica. Gostei ou não gostei. Raramente eu fico em cima do muro. E é o que eu espero de um crítico também, assim. Respeito muito o trabalho deles, acho que sim, forma opinião. Rapidinho para a gente passar para um outro assunto. Quando você recebe um livro, um filme, alguma coisa assim que é para você fazer uma resenha ou fazer uma crítica, e é muito ruim, e é de uma pessoa que você conhece, o que você faz? Como é que é essa sua pegada de... Depende, assim... Se eu sou amigo ou conhecido do assessor de imprensa, mas o livro é um livro escrito lá fora, que foi traduzido aqui, e é ruim, eu falo mal mesmo, assim, eu falo o que eu acho, né? Ruim, na minha opinião, vamos deixar isso claro. Porque eu acho que você tem toda uma estrutura, uma indústria por trás, a coisa tinha obrigação de funcionar. Se é uma produção independente, se o autor é muito amigo meu, normalmente eu ignoro.
Eu não publico. Você prefere não publicar a ter que publicar e falar a verdade ali? Eu prefiro não fazer a crítica porque eu sei da dificuldade dele em fazer isso. Se eu tenho proximidade com o autor, às vezes por e-mail ou por Facebook, no inbox, a gente conversa e eu falo que eu não gostei. E ele já se satisfaz com esse feedback. Ele acha que a minha opinião é importante para ele. Então, assim, eu dou esse retorno para ele, mas eu não preciso tornar isso público. Eu tenho feito assim, não sei nem se eu estou incorrendo em algum problema de ética ou não, mas eu prefiro, às vezes, não falar a falar mal. Agora, claro, se alguém me chamar no Facebook, mandar, Jota, você leu? Li. É legal? Não. Aí é uma consulta ali 1 a 1, entendeu? Entendi. Tipo, também não vou para poupar um amigo, fazer o outro gastar dinheiro com um negócio que não vale a pena. Eu sei entendeu? bem disso. Você já me criticou muita coisa minha, mas antes da publicação. E depois eu melhorei ali, e aí você pode fazer os elogios. Olha, chegaram um monte de perguntas aqui. Nossa! Um monte de perguntas. Eu vou fazer as perguntas para você depois do recadinho pro pessoal aí de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Jota, aqui é uma pergunta da Ana Cláudia. Você acha que hoje em dia ser nerd ou geek está virando modinha? Por quê? Sim, Ana Cláudia, está virando porque a cultura pop, vamos dizer assim, para ser um pouco mais generalista, ela atingiu um público que ela não atingia antes, muito em função dos blockbusters, em função dos grandes filmes. Então, o que está acontecendo? Hoje tem um monte de gente que sai do filme dos Vingadores e o cara acha que ele sabe tudo sobre Vingadores, entendeu? Cara, ok se ele aprofundar essa pesquisa, pode ser uma porta de entrada, né? Para ele realmente entrar no mundo nerd. Mas tem gente que não faz isso. Na minha opinião, uma das coisas que define o nerd é que ele tem essa necessidade de ter uma experiência expandida com aquilo. Ele vê o filme, aí ele vai pesquisar o livro, a vida do autor, ele quer ter o bonequinho, ele anda com a camiseta, mas ele quer informação sobre aquilo. Quando o cara fica só no superficial, aí é um wannabe mesmo, ou bazingueiro, como está se chamando agora. Bazingueiro é quando é uma forma pejorativa, né? Porque o cara finge que sabe, entendeu? Ele assistiu 2 filmes. Ok, é um direito dele, assim, mas, sabe, seja humilde, porque tem gente que está décadas na sua frente na hora de você discutir alguma coisa. Você quer ter uma opinião? Tenha, né? Baseada no seu conhecimento? Ok, ninguém está propondo a censura aqui. Mas respeita a opinião do outro, que lê quadrinhos e Bastante conhece tempo, muito mais né? tempo que você. É modinha, e essa moda, só para concluir, ela se retroalimenta porque virou um bom mercado, então você tem mais oferta de filme, mais oferta de quadrinho, mais oferta de boneco, mais gente comprando, e mais no que a pessoa compra, mais produtos são lançados. Mais produtos lançados pelo McDonald's para você ir lá Cara, comprar o McLanche Feliz? Ana Cláudia, eu estou achando ótimo que virou moda no sentido bacana. Lamento tenha virado modinha, mas eu acho que o mercado se regula sozinho, entendeu? Vai chegar uma hora que só vai realmente estar cuidando de cultura nerd quem realmente curte cultura nerd. Entendi. Mais uma aqui, a Débora. Jota, qual o seu super-herói favorito? Eu não vou nem deixar ele responder, porque eu vou responder. O Jota é o cara mais íntegro que eu já conheci na vida. É o cara mais certinho. Então, qual que é o super-herói mais certinho que tem? Superman. Não é? Superman na DC e na Marvel, o Capitão América. Então, eu tenho uma queda por bons moços, entendeu? Tem aqui Carolina Mendes. Adorei o cenário. Parabéns, Flix TV, pelo programa. E a mim também, né, pô? Pô, fui eu que né? Pessoal da Ferreira que fez essas imagens sensacionais. Não era pra você falar, não? Ainda não, porque a gente fez um programa com ele, vai fazer um programa com ele, mas vivo, foi o Laudo Ferreira que fez as imagens e o Omar Vignoli que fez a arte final e a colorização. Você é jornalista, né? Você tem uma informação, você tem que passar, né, cara? Bom, vamos lá. Perla. Sou da geração dos anos 80 e até hoje não sei qual o fim do Caverna do Dragão. Os personagens morreram mesmo? Não tem, né? Não, na verdade, você final tem... de verdade mesmo. Você tem um episódio que ele serviria tanto ali para tudo bem, ficou assim mesmo, mas ele deixava ganchos para uma próxima temporada, uma terceira temporada, salvo engano, que nunca aconteceu. Então ficou no ar, sim. Tem um suposto roteiro... Dizem que o Cara, isso Vingador era filho do Mestre dos Magos. Lenda urbana, o Mestre dos Magos é o demônio, o Uni. O Uni é o demônio, que sempre segura os caras lá. Bobagem, gente. Eu sei que tem gente ganhando dinheiro com isso. Você vai lembrar na Bienal do Livro do ano passado, um autor escreveu
lançou um livro com o capítulo final da Caverna Nem do Dragão. poderia, né, escrever. Até onde eu sei, ele não detém o direito sobre aquilo, sobre os personagens. Enfim, mas lançou um livro, vendeu. Enfim, não tem mesmo. Até onde eu sei, e eu pesquisei na época, não tem o final. E essa versão é uma lenda urbana, bobagem. A Luana do blog Luana Ravanelli. Bom, qual o personagem de quadrinho favorito do Jota? Você falou super-herói. O personagem de quadrinho também é o mesmo? Eu acho que sim, como super-heróis é meu gênero favorito, então acaba sendo que meus 2 personagens favoritos são super-heróis. Tá, algum que não seja super-herói, que você gosta muito? Que eu gosto muito do Spirit. Mas ainda, ele não é super, mas ainda está um pouco dentro dessa linha. Túlio, do blog Leitores Divergentes. Jota, se você pudesse escolher um mundo de alguma história em quadrinho para viver, qual seria e por quê? Cara, que pergunta difícil. Sei. Eu acho que podia ser esse mundo que a gente vive, mas que existissem os outros que a gente vê nos quadrinhos, que existisse uma Gotham em algum lugar, que existisse Metrópolis em outro, que existisse uma Ilha Paraíso, que você tivesse super seres voando, assim. Eu acho que seria muito legal. E tem algumas HQs que trabalham isso, como Astro City, por exemplo. Como seria um mundo normal, entre aspas, com super-heróis, né? Ultra trabalha isso. Eu acho que seria bem interessante. Acho que esse é o mundo que eu gostaria de viver, cara. Tá, vamos lá, vamos mais uma aqui, ó. Vamos lá. Rapidinho, porque tem muita pergunta. Opa. Jota, qual a sua maior loucura já feita em relação a algum HQ? Eu lembro que você me contou que quando você era office boy, você chegava a ter conta na banca de jornal, gastava todo o salário. Não, todo o salário não. Eu nasci velho, então eu sempre fui um cara muito responsável, guardava só o que podia. Eu acho que uma loucura de HQ foi quando, nos anos 80, eu soube, por acaso, que a gente não tinha as informações que tem hoje, que estava saindo o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, pela editora Abril. Eu li uma matéria no jornal, achei a edição 4, achei a 3, a 2 no centro da cidade, não achava 1. Mandei não sei quantas cartas para a editora Abril dizendo que eu queria comprar a edição número 1, acabei indo lá, conheci o Leandro Luiz de Delmanto, que hoje está na Devir, ficamos até amigos, né, de conversar, coisa e tal, e ganhei a HQ de presente. Essa foi, acho que uma loucura Você encheu o saco do cara. Enchi o saco do cara porque eu queria aquela HQ e eu consegui. Agora, eu fiz uma loucura assim de boneco, que foi num evento ano passado, um action figure. Um amigo nosso em comum, o Wilson Simoneto, trouxe da San Diego Comic Con um bonequinho Funko, aqueles cabeçudinhos, não sei se você conhece. Do Stan Lee? Do Stan Lee. Ah, eu lembro. E eu tava fudido, sem grana, cartão estourado, e eu comprei, porque a vida é curta. Eu lembro que ele falou que quando ele comprou, ele falou, eu vou levar isso aqui pro Jota comprar lá. Ele não sabia nem se você iria comprar, mas eu vou levar lá pro Jota. Eu comprei, é uma das figuras que eu tenho mais orgulho, porque quando foi anunciado que até aquela edição, eu tentei com amigos que foram a San Diego, não conseguiram. E aí eu peguei lá e eu falei, cara, é caro, eu tô sem grana, mas a vida é curta, eu vou encarar. E ó, passou um ano, eu não fui à falência, o boneco tá pago. Que bom. Ó, a Bruna Soares, do blog Brook Bells, perguntou, o que você acha que é o melhor... Não, qual você acha que é o melhor jeito de divulgar um produto de cultura pop? Ela é blogueira, ela quer aprender um pouco. Você tem diferentes públicos. Você tem um público da minha faixa de idade, que a gente chama de nerd velho, que é o cara que ainda usa a velha mídia. Eu ainda gosto de ler revista, eu gosto de ler jornal. Então, assim, para mim, uma revista como a Mundo Super-Heróis casa muito bem. Mas você tem toda uma geração de jovens aí, que já são a geração videogame, já nasceram com a internet, que vão usar, obviamente, esses meios. Eu acho que o blog, e eu tenho posso falar isso, eu acho que o formato blog envelheceu. Eu acho que blog já está velho, infelizmente. O que seria hoje? O canal? As redes sociais. Eu acho que o Facebook, a fanpage, o Twitter, o Instagram. Tem gente, Edson, tem Instablog. A pessoa não se dá o trabalho de pagar por um domínio www, entendeu? Ela tem um @ papo de quadrinho e ela vive com isso só pondo foto legenda no Instagram. E tem, assim, 90 mil seguidores, entendeu? Não de cultura pop ainda é de nicho, mas esses de moda, por exemplo, de cuidado com o bebê. A moça tem um bebê, vai ficar 6 meses em casa ali, decide registrar isso e ganha milhares de seguidores, entendeu? E daqui a pouco tá ganhando dinheiro também. Acho isso uma puta sacada. Entendi. Bom, aqui a Aymara Anjos. Galera, eu uso óculos, mas eu detesto nas entrevistas. Tá aqui, ó. Então tá bem
perto do rosto, porque eu me recuso a usar óculos aqui. Adorando a entrevista, concordo super sobre essa coisa das críticas de cinema. 90% das vezes que eu leio uma crítica, eu não costumo acreditar. Prefiro tirar minhas próprias conclusões. Mas tem crítica que simplesmente não dá para ignorar. O que mais aqui? Kaique, da escrita literária. A fama dos livros interfere uma pessoa que ainda não leu com a grande divulgação e opiniões de outras pessoas? Puta, não entendi direito. A fama dos livros interfere uma pessoa que ainda não leu com a grande divulgação e opinião de outras pessoas. Olha, a imagem veio truncado aqui, você conseguiu entender? Mas eu acho que ele quis dizer assim, se a divulgação, o nome de um livro, aquilo que você estava falando do cinema, se Sim. isso vale para livro, é mais ou menos o que eu estou entendendo. Eu acho que sim, a mesma coisa. Da mesma forma que você tem o crítico de cinema, você tem o crítico literário. Os dois são chatos iguais, você sempre vai ter alguém que concorda mais com o seu modo de pensar e o outro. Eu acho que influencia, sim. Senão, esse tipo de profissional não seria chamado de formador de opinião. E aí, quero até fazer um parênteses aqui. Um dia até me assustei, assim, que no Facebook eu fiz uma bobagem, assim. Nossa, joguei dinheiro fora com essa HQ e tirei uma foto. E aí alguém aí embaixo colocou assim, nossa, ainda bem que você falou, não vou comprar. Já vi isso. Aí eu fiquei com medo, assim, falei, pô, virei o formador de opinião. Que seja uma opinião, eu impactei. E a responsabilidade é muito grande. Vamos lá. Tatiana Sancheta está dizendo que está adorando o programa. Parabéns, Valeu. Edson e Jota. Beijo para você, Tati. Túlio, do blog Leitores Divergentes. Jota, DC Comics ou Marvel? Pô, dá para ser os dois, né? Os dois. Rapidinho, que tem uma outra aqui. Os dois. Os dois, né? Juliana, por que quadrinhos de super-heróis ganham tanto destaque em comparação a outros quadrinhos com temas diferentes? Boa pergunta. Porque é um produto de massa. É a mesma coisa que você dizer porque uma novela faz mais sucesso do que uma minissérie baseada num conto do Machado de Assis. Eu acho que hoje super-heróis, pela força da indústria norte-americana, é o que a gente pode chamar de comunicação de massa, né? Por isso que faz mais sucesso que os outros. Não, mas... E hoje, agora com esse advento do cinema, Sem o dúvida. quadrinho, ele fornece histórias para serem usadas no cinema. Sim. O cinema fornece fama para os quadrinhos, porque o que acontece? Hoje, uma produção, não sei se você concorda comigo, mas uma produção de cinema de apenas um filme, todo o lucro desse filme, ele já abastece, ele é muito maior do que várias e várias e várias publicações de HQ. É difícil o pessoal hoje ganhar dinheiro com... Eu te digo mais, eu acho que até mais do que a HQ e o próprio cinema, o grande ganho está no licenciamento. Hoje você tem um personagem que fica famoso, você licencia isso para outros produtos, aí sim está a verdadeira galinha dos ovos de ouro, no licenciamento. Foi por causa disso que você acha que a Disney comprou a Marvel? Também, na verdade a Disney pagou 3 bilhões, 4 bilhões pela Marvel, pela sua propriedade intelectual, por aquele monte de personagens e o potencial que eles geram, isso não tem dúvida. O que a Disney comprou foi a propriedade intelectual, não foram os ativos, não foram os prédios, foi a marca, e nem só a marca Marvel, a marca os personagens, Thor, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Você acha que a Disney interfere na liberdade criativa? Com aquelas coisas de politicamente correto? Ou não? Não, eu acho que não. Costuma-se, senão a gente não teria visto a série do Demolidor, como a gente viu na Netflix. Por sinal, né? Então, eu acho que não. Não é da Disney. A Disney é muito correta, inclusive, para respeitar contratos. Quando ela compra uma marca, ela espera passar o contrato com o fornecedor atual de licenciamento. Ela respeitou a Star Wars, que estava com a Dark Horse, se eu não me engano. Esperou acabar a vigência do contrato para daí trazer para a Marvel, Star Wars. Então, eu acho a Disney muito correta nesse aspecto e até onde eu sei, alguma interferência sempre tem, né? Mas eu acredito que não seja nada que você fale assim, vai virar tudo Disneyland. Acho que não. Entendi. Não é o que a gente percebeu até agora. Não mesmo. Você está com uma boa impressão dos novos Star Wars, por falar nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu assisti o primeiro Star Wars, ou o episódio 4, no cinema em 78, né? Eu tinha 10 anos. Não é 77? Não, aqui no Brasil chegou em 78. Ah, tá, chegou em 78, mas ele é de 77, né? E eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando eu vejo naquela cena Você tinha 10 que eu estava nascendo, eu nasci em 78. Eu nasci em 68. Quando eu vejo aquela cena do trailer que o Han Solo fala pro Chewbacca, estamos em casa. Você chorou? Quase. É que eu sou macho pra caralho, mas... escorreram lágrimas, assim, meus olhos suaram, entendeu?
Jota, estamos chegando ao fim. Já. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui. É isso. Coloca para mim no GC aqui o endereço do blog Papo de Quadrinho. Qual que é a periodicidade do Papo de Quadrinho? Quando sobra tempo. Quando sobra tempo, quando tem alguma coisa legal para colocar. Agradeço ao pessoal de casa. Obrigado por essa estreia. Espero que vocês estejam conosco aqui semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, no programa Em Contexto. Muito obrigado.